Saúdo a presença das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores, da comunidade, dos nossos internautas, invocando a proteção de Deus. Declaro abertos os trabalhos da 38ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Gramado, que se realiza neste dia 7 de novembro de 2016. Convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional. Ipirangas, margens plácidas, um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra donada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus insomos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde ouro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça cava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Neste momento, solicito que seja feita a leitura da Bíblia. João, capítulo 2, versículo de 4 a 6. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. É assim que conhecemos e estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele deve também viver como ele viveu. Antes de passarmos à discussão e votação de ata, gostaria de saudar os participantes da 10ª Semana Afrocultural que honram-nos com suas presenças nesta sessão. Sejam todos muito bem-vindos. Saudo também a imprensa, neste ato representado pelo jornalista Kaique Marques, senhores líderes partidários, nossa comunidade, sejam todos muito bem-vindos nesta sessão.
Passaremos agora à discussão e votação de ata. Está em discussão a ata número 44 da 37ª sessão ordinária. A palavra está à disposição. Em votação, a ata número 44 da 37ª sessão ordinária. Favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantem-se. Aprovada por unanimidade. Solicito à nossa secretária que colha as assinaturas dos nobres pares na ata aprovada. Igualmente solicito que seja feita a leitura do expediente. Indicação número 066/2016 do vereador Everton Micaelsen. Pedido de estudo de viabilidade de instalação de uma câmera de segurança na Praça das Rosas. Indicação número 065/2016 da vereadora Rose Ecker Schmidt. Solicita a EGR estudo de viabilidade para que realize serviços de jardinagem e paisagismo nos canteiros centrais e limpeza dos meios-fios em toda a extensão da RS 235 na estrada Gramado Canela, neste município. Ofício número 448/2016 do vereador Rafael Ronsoni. Solicita a retirada do projeto de lei número 021/2016 do Executivo Municipal. Pedido de providências número 237/2016 do vereador Everton Micaelsen. Reitera pedido de providência número 065/2016, conforme o processo 151/2016 do vereador Celso Fiorese, que solicita a revitalização da Praça das Rosas, localizada no centro. Projeto de lei do Legislativo número 013/2016 do vereador Rafael Ronsoni, institui nomenclatura de rua. Projeto de lei do Legislativo 12/2016 Gomes, institui nomenclatura de rua. Projeto de lei do Legislativo número 016/2016 do vereador Rafael Ronsoni, institui nomenclatura de rua. Projeto de lei do Legislativo número 014/2016 do vereador Rafael Ronsoni, institui nomenclatura de rua. Projeto de lei do Legislativo número 015/2016 do vereador Rafael Ronsoni, institui nomenclatura de rua. Neste momento, conforme o artigo 127, item 2º do regimento interno, com espaço de até 10 minutos para cada orador, um grande expediente, a palavra está à disposição do primeiro orador inscrito, o vereador João Teixeira. O vereador João está com a palavra. Saudar o presidente, colegas vereadores, em especial saudar o retorno da vereadora Manu, o vereador Celso Fiorese, essa casa, Denise Foz, secretária de Educação, oradora da Tribuna do Povo, vai falar um pouco sobre a 10ª Semana Afrocultural, que ocorre de hoje até dia 14, as diretoras de escolas, professoras, demais membros da educação. Ao sempre presente Rolfo Naumann, representando aqui o movimento ambientalista, ao Enio Hermann, tesoureiro do PT, em nome dele, todas as lideranças políticas partidárias que estão presentes nessa sessão, ao Kaique Marques, representando aqui a imprensa escrita, falada, internautas, assessores, funcionários da casa. Ao Elias Vidin, que acaba de chegar também, representando também a cultura. Inicialmente, no dia de hoje, na manhã de hoje, nós fizemos o trabalho que é contínuo da Câmara de Vereadores, são fiscalizações, até pela certificação que a casa tem, 14 milhões, mas principalmente a 9 milhões, um dos itens e o trabalho principal do vereador é fiscalizar. Quando se fala em fiscalizar, é todo tipo de fiscalização, não é somente ao executivo. Inclusive, foi o que nós vimos hoje de manhã. Mas antes disso, nós passamos pela Secretaria de Educação
Secretaria de Obras, falamos com o secretário João Carlos Adam, e acompanhamos como é que estava lá essa secretaria. Nós caminhamos para aquele espaço, vimos de algumas necessidades que segundo o secretário não teve tempo de ele fazer, até dezembro não fará, mas que deixará os projetos bem encaminhados para que a futura administração possa fazer, no sentido de adequação a equipamentos, a utilização de serviços, bem como também refeitório, para que o funcionário público possa também fazer a sua refeição, ter seu espaço de lazer naquele período entre o turno de manhã e à tarde. Elogiável a questão do almoxarifado, que muitas vezes já foi falado aqui nessa casa, mas vai se deixar um bom estoque também de pneus e outros equipamentos que é usado pelo maquinário público. E falei para ele da preocupação que se tem, principalmente também do zelo com a máquina pública. Quando eu falo máquina pública, eu já falei com o doutor Paulo, secretário também, que é o procurador do município, para que haja preocupação neste final de administração, porque tudo que se faz ou se deixa de fazer, sempre quem será penalizado é a comunidade gramadense. Eu tive aqui secretário com a afirmação do que no dia 31 de dezembro o maquinário será entregue, limpo, e enfileirado, lavado, em plenas condições de uso. E assim deverá acontecer também em todas as secretarias. Está havendo o período de transição do futuro governo com o atual. Então, reuniões têm sido feitas para a obtenção de informações, porque Gramado não pode parar. A cidade é uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, 35 mil habitantes, mas que recebe alguns milhões de visitantes durante o ano, e o serviço tem que continuar. Independente de quem esteja à frente da administração, tem que continuar os trabalhos. E passamos também ligeiramente pela Academia do SUS, provavelmente hoje o vereador Gomes vai falar, que é no subsolo do Perinão, um trabalho que é feito também para pessoas que necessitam de algum trabalho, de algum exercício que tenha também o diagnóstico e a receita de algum médico. E hoje tem 115 pessoas que são usuários daquela academia, com acompanhamento de fisioterapeuta, de enfermeiro. Então, acho que está sendo muito bem atendido. E a terceira fiscalização nós fizemos hoje de manhã foi na Estrada do Meleiro. Muitos já ouviram falar, ali no bairro Caniel, perto do lago, e o que chama a atenção, e é importante a presença de tantas pessoas que trabalham na educação, porque tenho certeza, e já tenho dito várias vezes, quando eu posso manifestar quanto a isso, que tudo passa pela educação. O trabalho que tem sido feito não tem sido suficiente, e o trabalho que tem sido feito não é somente pelo executivo, pelo legislativo. Nós aqui fizemos várias campanhas de educação, nós fomos lá distribuir, tivemos um sábado de manhã para recolher lixo na Cascata do Narciso, tem aqui os movimentos ambientalistas, o Jair Portolano tem sido um soldado ferrenho no combate a isso, muitas vezes perdendo horas, dias, para retirar o lixo e fazer o destino correto. Mas, infelizmente, a gente vê situações, resto de obras, entulhos, aquilo que a pessoa de repente não quer pagar para que seja retirado, acaba jogando, ele não joga na frente da casa dele, ele joga na frente do terreno do vizinho, ou vai mais longe ainda para que ninguém possa ver. Mas o meio ambiente tem feito um trabalho, alguns têm conseguido, pelo próprio material que tem sido deixado, eles conseguem saber quem deixou lá, e tem sido autuados, multados, mas mesmo assim continua o descarte. Falando até antes com o pessoal do movimento ambientalista,
e é uma sugestão que eu vou fazer. Fiz um projeto, acho que em 2013, 2014, para que tenha o dia do descarte. Faça um trabalho no meio ambiente, com a Secretaria de Obras, para que possa ser recolhido os lixos móveis. Eu sei que dentro da questão de informática tem sido feito, muitas vezes, alguns pontos de coleta. E esses pontos de coleta deveriam ser feitos em vários locais da cidade, nos bairros, para que facilite que as pessoas possam colocar, então, naquele ponto e depois seja recolhido, para evitar o que tem acontecido ao longo do tempo. Pessoas responsáveis que fazem isso não sabendo que estão fazendo mal a si mesmo, ou a seus filhos e netos, às futuras gerações. No momento que você descarta de uma forma incorreta alguns lixos que pode fazer muito mal à natureza, consequentemente fará mal a si próprio. A lei do retorno. Então, e esse trabalho que passa muito pela educação. Nós temos que fazer um trabalho forte, conscientização, através das secretarias competentes, continuar batendo. É trabalhar as crianças, os alunos, para que cobrem dos seus pais atitudes corretas. Quem pode fazer muito bem isso, talvez quem funciona, é através do aluno, da criança, juntamente aos seus responsáveis, seus pais também, assim como campanhas têm sido feitas pela Câmara, pelo Executivo e outros órgãos competentes. Hoje, à tarde, falei igual com o Gilmar da Corsã, aqui na Borges Medeiros, esquina João Petri, esgoto a céu aberto. Esgoto fluindo ali na calçada. Fui tirar foto hoje à tarde, os turistas passando e olhando e dizendo, não é possível que aconteça isso em Gramado. Isso tem sido falado ao longo do tempo. É uma tendência a cada vez mais acontecer isso. O crescimento forte, a estrutura montada ao longo do tempo não vai suportar, como está se manifestando em já alguns pontos da cidade. E o gerente da Corsã me falou da questão que, inclusive, pediu para o ex-presidente da Brasel tivesse junto muita coisa ali, diz que é gordura. Gordura deve prover de estabelecimentos, quem sabe, então, comerciais. Não estou aqui culpando, mas a informação que veio do gerente da Corsã. Então, mais uma vez, isso é questão cultural, é questão de educação que a gente tem que ter. A pessoa quer resolver o seu problema internamente ali, jogando no ralo, não sabendo que logo na frente vai estourar. E que está acontecendo na nossa cidade. Nesse exato momento, a Corsã deve estar ali, abrindo com o caminhão para tentar solucionar esse problema de momento, mas não vai resolver ao longo do tempo. Isso aí é questão cultural. Obrigado. Está com a palavra a segunda oradora inscrita, a vereadora Manu Cagliari. Peço a palavra. A senhora está com a palavra. Boa noite a todos, presidente Giovanni, meus colegas vereadores, comunidade presente aqui nessa noite, imprensa, líderes partidários, líderes de associações, as professoras e diretoras, juntamente com a nossa secretária Denise Foz, que nos prestigiam nessa noite, sejam todos bem-vindos. Então, eu vou introduzir a minha fala, honrando aqui a atitude da secretaria, quando traz ao debate esse tema tão importante, que é a inclusão afrocultural na nossa vida. E a gente percebe que é um tema que precisa, sim, ser debatido no momento em que nós nunca tivemos um vereador nessa casa negro, Assim como nós nunca tivemos uma presidente mulher nessa casa. Assim como eu acabei de sair de uma universidade e vi muito poucos negros lá. Assim como o meu colega João falou da questão educacional, eu tenho uma amiga que é negra, o filho dela é negro, e um dia chegou para ela e disse, ai mãe, eu não queria ter essa cor. Isso é muito triste. E aí a mãe dela, mas filho, por que tu não queria ter essa cor? E aí ele disse, porque os meus colegas ficam dizendo, tu é negro, tu é de outra cor. Então, nos tempos de hoje, num país como o Brasil, eu tenho um amigo que foi fazer trabalho evangelístico na África, muitos anos atrás, logo depois do apartheid. E ele era branco,
branco no lugar de negros, né? Então, os negros não iam no culto dele e os brancos também não iam no culto dele, porque era outra cultura. E o jeito que ele achou de entrar na cultura negra e branca na África era dizendo que ele era brasileiro. Ele ficou por anos tentando um jeito de entrar na cultura daquele povo e não sabia como. Ele era rejeitado pelos negros por ser branco e era rejeitado pelos brancos porque ele não era tão branco assim, né? E aí, um dia ele pensou, gente, mas eu não sou preto, não sou branco. Eu sou brasileiro. Eu tenho todas as cores. E assim ele conseguiu iniciar um trabalho na África que hoje é enorme, né? E isso eu pude ouvir da boca dele. E hoje ele é presidente, ele é prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, uma grande liderança do meu partido, que conseguiu agora a prefeitura do Rio de Janeiro, e ele me falou isso. E isso me deixa muito contente, muito feliz, e, ao mesmo tempo, nos faz, sim, questionar que ainda nos tempos de hoje, nós sendo todos brasileiros, todos nós temos uma mistura negra no nosso sangue, e ainda assim, nós rejeitamos os negros. E isso é cultural. Infelizmente, quando a gente vê crianças rejeitando uma criança negra, é porque alguma influência ela tem em algum momento na vida dela, né? Isso é triste e tem que, sim, ser trabalhado na escola, nas famílias, no poder público. A gente tem que, sim, olhar para trás e ver a quantidade de oportunidades que nós, como sociedade, restringimos à comunidade negra. E é, sim, o papel de cada um de nós tentar restaurar isso, mesmo que talvez seja impossível e mesmo que demore muitos e muitos anos, né? Então, eu me sinto responsável, sim, por incluir a cultura negra na nossa vida e me sinto muito feliz também de ter no meu partido a deputada, né, Tia Heron, uma deputada da Bahia, do PRB, que é a deputada representante das mulheres negras no Brasil. Então, com certeza, política é, sim, lugar para discutir igualdade entre as raças, que deveria ser um assunto até ultrapassado, mas infelizmente não é. Então, parabéns à Secretaria por trazer à tona a discussão, e nós, como seres humanos, no momento em que isso precisa ser discutido, a gente tem que botar a mão na consciência e ver onde é que a gente está errando. Então, parabéns a todas vocês, contem conosco no que for preciso para melhorar, ampliar e com certeza, aí, mudar a situação dos negros no nosso Brasil e na nossa cidade. Quero usar também o meu espaço do Grande Expediente, eu fico feliz de retornar a essa casa, né? Eu fiquei um mês de licença, o vereador Rafinha me substituiu, quero agradecer a ele, né, por ter estado aqui me representando os jovens, né, da cidade, e quero aproveitar esse espaço para falar sobre turismo. A gente está em pleno Natal Luz, né? Natal Luz que, num primeiro momento, teve alguns contratempos. A gente fica na torcida para que as coisas se encaminhem, se ajeitem, né? Para que as coisas deem certo. Eu acho que ninguém torce para que dê errado, né? Todos nós somos penalizados quando as coisas dão erradas. Então, a gente torce para que dê muito certo e que seja lindo e maravilhoso, né? Aí, junto com o Natal Luz, eu participei essa semana do Festures, um expoente no turismo nacional e até mundial, um evento importantíssimo para o trade, importantíssimo para a nossa cidade, e que, com certeza, nós temos muito orgulho de ter esse evento aqui, porque as pessoas de todos os lugares que trabalham com turismo vêm para cá, conhecem mais nossa cidade, vendem o nosso destino, enfim. Além de todas as discussões e todos os lucros e vendas que trazem para as pessoas que trabalham com turismo. Mas, na cerimônia de inauguração ali do evento, eu vi o pronunciamento do ministro, né, Max Beltrão, que é o ministro do Turismo do Brasil, o novo ministro, e o ministro encantado com a cidade, e os empresários ali, a Marta falou sobre a questão do aeroporto, da importância do aeroporto, e aí ele, a gente realmente acha que precisa de um aeroporto nessa cidade, enfim. E aí eu tive que ir para Caxias essa semana, e tive que ir com o coração na mão, porque a gente não tem rodovia. Então, chegou mais uma época de Natal Luz, mais uma época importantíssima para o nosso turismo, para o nosso comércio, para o desenvolvimento da nossa economia, e a gente vai ter mais um problema, mais uma vez, problema de estrada no município. Aí tem gente que fica preocupado que Gramado vai se tornar uma Disneylândia.
E eu fico muito triste em ter que afirmar que não vai se tornar, sabe por quê? A gente está muito longe de ter o início do início da infraestrutura que precisa ter para ter uma Disneylândia aqui. A gente não tem estrada, gente. A gente não tem estrada. Pode ter a maior vontade do mundo, de todos os empresários e de todos os políticos, mas se não tiver o básico do básico, se não tiver estrada, como que a gente vai ter aeroporto? A gente não consegue trazer um carro de Caxias até aqui, arriscando a vida. Eu fui com o meu coração na mão. Uma estrada, fui por uma e voltei por outra, fui e voltei com o coração na mão. Estrada perigosíssima, peral de um lado, peral do outro lado, buraco, barro, movimento, carros em alta velocidade. Então, assim, a gente fica muito triste, sabe? A gente vê o movimento das pessoas, empresários querendo investir, gente querendo fazer a coisa fluir, mas a gente está muito longe, a gente não tem infraestrutura nenhuma. Nenhuma. É revoltante. É revoltante. Olha, enquanto a gente ficar apagando incêndio, tapando o buraquinho, as coisas não vão para frente. É muito complicado depender só de um pedacinho para o todo dar certo. É muito complicado. Infelizmente, a gente vê aí uma perspectiva muito longa para terminar uma obra ali, né, Caxias. Então, a gente já perde todo o público de Caxias, porque quem é que vai arriscar botar um filho dentro de um carro para sofrer um acidente na estrada? Né? Todo o pessoal que vem ali por Lages, que usa aquela estrada. Então, gente, a gente tem que repensar muito, muito, muito. Política no Brasil, assim, ó, me deixa muitas vezes revoltada, enojada, porque o esforço de muitos empresários e da população é enorme, mas a gente não tem um mínimo de infraestrutura, um mínimo de respeito, e isso é muito, muito grave. Nós estamos aqui como poder público, e nós temos que lutar por planejamento, a gente tem que lutar. Os frutos disso a gente não vai colher hoje, a gente não vai colher amanhã, vai ser lá na frente, talvez nem vão lembrar da cara da gente aqui, mas a gente tem que lutar. Se a gente quer uma melhora, de fato, no nosso país, a gente tem que lutar. Todos nós aqui temos a responsabilidade de lutar por planejamento, por crescimento com infraestrutura. A gente precisa. E a responsabilidade de todos nós, como entes públicos, e de cada um de nós, como cidadão, de cobrar das pessoas que a gente elege. Então, eu fico muito feliz de morar numa cidade que tem o turismo, mas, ao mesmo tempo, fico muito triste porque eu vejo que a gente está ali, sozinhos. E ainda se faz muito pelo que tem no entorno, né? Mas a gente poderia ir muito além, muito além. É uma pena. Mas a gente está aí para lutar, né? E o primeiro momento, eu acho que a gente tem que cobrar urgente das lideranças. Vamos pensar as nossas estradas, o mínimo, porque aquela estrada de Caxias já é um absurdo, né? Uma via que é absurda para a quantidade de fluxo que se tem, mesmo quando ela está em boas condições, né? Agora, então, é impensável. Então, mais uma vez, nossos comerciantes e todo o nosso povo aí vai ficar, mais uma vez, penalizado, e é uma pena. Muito obrigada, boa noite. Estão inscritos para a próxima sessão, o grande expediente, primeiro orador, vereador Marcos Lovato, Marcão, segundo orador, vereador Rafael Ronsoni. Passaremos agora à ordem do dia. Está em discussão e indicação número 65/2016, da vereadora Rose Ecker Schmidt, que solicita à EGR estudo de viabilidade para que realize serviço de jardinagem e paisagismo nos canteiros centrais, além da limpeza dos meio-fios em toda a extensão da ERS 235 na Estrada Gramado Canela, neste município. A palavra está à disposição da proponente vereadora Rose Ecker Schmidt. Peço a palavra. A senhora está com a palavra. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Giovanni Colório, colegas vereadores, comunidade, imprensa, secretária, a Denise Foz, nossa secretária, professores, diretores, toda a comunidade. Obrigado. Peço o voto dos meus colegas vereadores para essa indicação que estou fazendo agora para a EGR, solicitando que seja feito um paisagismo. Alguns meses atrás, foram tirados arbustos dos canteiros da Estrada Gramado
Canela, e ali ficou pedras, tocos, e não foi feito a manutenção necessária e a limpeza necessária que é preciso. Até deu bastante comentários, foi muito falado aqui nas sessões, na mídia, e até agora não foi feito nada. Então, eu estou solicitando que seja feito esse paisagismo e também junto com a limpeza dos meios-fios, que tem muita terra, muita brita. É isso. Boa noite a todos. Muito bem. Está com a palavra o vereador Celso Fiorese. Peço a palavra. O senhor está com a palavra. Boa noite a todos. Saúdo o nosso presidente Giovani, colegas vereadores, colegas vereadoras, a imprensa, lideranças partidárias. Saúdo também a nossa secretária da Educação, Denise Foz, diretoras, professoras e toda a nossa comunidade. Vereadora Rose, eu fiz uma indicação também à companhia que dá manutenção naquela via, a EGR, e além do plantio de flores, de uma manutenção, nós também temos alguns pontos de alagamento, que é uns pontos críticos, inclusive veio a direção da EGR para olhar esses pontos, mas, infelizmente, é só no enrolation. Nos mandaram um documento dando explicação, nós não queremos explicação, nós queremos que planta as flores, ali inclusive é a Avenida das Hortênsias, e passou o período, quando eu fiz o pedido, ainda dava tempo de fazer algumas mudas de hortênsia e plantar. Falei com o Márcio, do Horto, ele disse, eu não posso plantar porque eu tenho que ter autorização. Mandei um documento para a EGR pedindo qual a maneira que seria se desse uma autorização ou qual é o procedimento que nós deveríamos tomar. Então, mandaram um outro documento que, infelizmente, lendo o documento, não se encontra a resposta para nada. Então, sei que aqui nós temos um representante, que é o nosso colega João, representante aqui do Conselho, da IGR. Então, João tem que chamar esse pessoal, já veio uma das diretoras aqui, representante da IGR, escutou, nós mandamos documentação de todos os pedidos, mas, infelizmente, eu não sei se veio alguma resposta. Acho que não veio resposta. Colegas vereadores tiveram alguma resposta. E, então, peço que, sei lá, Rose, vamos votar mais uma vez uma indicação, mas tenho já uma resposta aqui, e o que nós precisamos não é de resposta no papel, é resposta lá, fazendo esse trabalho, onde tem os alagamentos, esses dias, os carros quase não conseguiam passar, que ali é cano entupido, é só fazer uma manutenção e fazer um replantio aqui onde eles destruíram. Até falei com a responsável na época, ela disse que era uma equipe qualificada, mas se aquilo era qualificado, então simplesmente destruíram e me prometeu que logo em seguida iam fazer um planejamento, iam fazer fazer ali exatamente, para plantar ali e fazer embelezamento daquele local. Mas até o momento não tivemos. Então, votamos mais uma vez essa indicação e aguardamos. Obrigado. Está com a palavra, então, o vereador João Teixeira. Reitero os cumprimentos. Na tarde de hoje, fui informado que nós teremos uma reunião dia 22 na EGR Porto Alegre. Reunião essa que já estamos tentando trazer para a região aqui, porque a outra que teve foi em Igrejinha,
foi fevereiro deste ano, janeiro deste ano, foi antes de começar ainda as obras, não, durante o período da reconstrução da IRS 115. Eu estive, juntamente com o representante da linha Araripe, foi uns 3 meses atrás também, uma reunião, cobrei fortemente o presidente Nelson Lidio, da GR, da falta de atenção deste órgão com a nossa região. Na presença da Simone Benda, que é presidente do Cored, do representante daquela localidade, da linha Araripe, e ele chamou a engenheira Silva, aquela que esteve aqui presente, veio, sentou na mesa e pediu que ela viesse a Gramado, a nos acompanhar, quem pudesse, e mostrar em loco o que nós temos pedido tanto. Bom, já se passou esse tempo, até agora nada aconteceu. Há um mês atrás, penso eu, acho mais ou menos, liguei diretamente para o presidente Nelson e reafirmei aquilo que eu falei para ele lá na presença dele, que tinha passado tanto tempo, nada ocorreu, nem sequer a visita da engenheira Silva, que tinha prometido vir para cá, não houve nem a visita, né, da falta de empenho deste órgão com a nossa região. Uma região que, de 100 mil habitantes, aqui considerando a região das Hortênsias, recebe tantos milhões de visitantes e tem sido ficado de lado por este órgão. Ele falou para mim novamente que iria verificar, que já era para ter recebido a visita e nada ocorreu. Então, hoje, fiquei sabendo que dia 22 vai ter novamente mais uma reunião. Eu falei para a presidente do Cored e Corep, que é a Simone Bender, que amanhã estarei ligando não ao presidente da GR, estarei ligando a pessoas ligadas ao governador para que intercedam junto a este órgão pela nossa região aqui. Já que, falando com o presidente, não tem surtido efeito, fica o registro que amanhã estarei ligando as pessoas ligadas ao governo Sartori para que intercedam junto à EGR no que está acontecendo aqui com os descasos com a região das Hortênsias. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Manu Cagliari. Só para contribuir aqui com os colegas, eu te agradeço, João, porque eu realmente não sei. Porque, assim, a gente sabe, a gente entende as dificuldades financeiras, né, pelas quais passa o nosso Estado. Mas eu tenho certeza que, juntando todos os pedidos que a gente fez aqui, tá, e não só meus, mas de todos os vereadores, o Estado vai ter um gasto bem pequeno, bem pequeno. Porque a gente não está pedindo nada caro, tá? A gente pediu o quê? A urgência de colocar sinalização e controladores de velocidade na estrada Gramado e Canela. Porque, assim, ó, eu nem sei contar quantos acidentes nós tivemos nos últimos meses ali. Vários e vários. Eu nem sei, eu acho que são, no mínimo, sei lá, uns 10 por mês, tá? Pessoas que morreram, pessoas que estão com deficiência, simplesmente porque não tem um mínimo de sinalização e não tem um controlador de velocidade, tá? Que até traz retorno financeiro para o município, né? Outra coisa, esse negócio da limpeza da rodovia ali, esse é um absurdo tão grande, porque olha o esforço que a gente tem para limpar toda essa cidade, os turistas caminham ali, tá imundo aquilo ali. O Celso pediu do alagamento lá, que está alagando, eu pedi para limpar porque está fedendo, é lixo e mais lixo acumulado na rodovia, tá? Eu acho que o Celso também pediu, e agora a Rose pediu a questão do plantio das flores que foram deixadas. Isso não é nada absurdo diante do que eles arrecadam na nossa praça de pedágio, que, digamos, a gente pode dizer que não é nada pouco, né? Então, assim, ó, é brava a situação. A gente pediu limpeza daquele monumento lá,
que faz divisão entre Gramado e Canela, que está imundo. É um dos poucos monumentos que nós temos na cidade e que todos os guias de turismo apontam, ó, esse é o monumento da imigração. Custa mandar alguém limpar aquilo ali? Tá podre, tá péssimo. Tá em estado de conservação terrível. Então, assim, ó, faixas de segurança na Avenida das Hortênsias. As pessoas acham que é que nem aqui no centro. Se jogam na faixa de segurança e aí atropelamentos, acidentes. Então, assim, são coisas tão básicas que a gente está pedindo, não é nada impossível, não é nada caríssimo. Agora, eu não sei mais o que fazer, João. Se não tiver resposta do Sartori, tá? A gente vai ter que acionar a esfera judicial. Porque, assim, ó, não tem mais condições. Talvez eles tenham, porque a gente não tem prestígio nenhum, né? Pelo jeito, a gente não tem prestígio nenhum. A voz da comunidade não presta, não tem prestígio, então vamos tentar numa outra esfera. Quem sabe eles sejam mais importantes do que nós. Porque nós, pelo jeito, não temos influência e poder nenhum para pedir nada. Para pedir nada. Talvez o Poder Judiciário tenha, né? Ou então a gente vai ter que ir para a rua fazer um protesto, sei lá eu, né? Protesto pacífico, porque eu sou sempre favorável a protestos pacíficos. Mas é revoltante, e assim, ó, a gente não aguenta mais. Então, espero que dê efeito a sua conversa com o governador. Senão, a gente vai ter que partir para outra solução. Muito obrigada. Solicito a palavra, nobre vice-presidente. Com a palavra, o vereador Giovanni Colório. Eu reitero os cumprimentos e, evidentemente, que tudo que os colegas falaram aqui tem uma relevância extraordinária. Agora, cabe salientar que nós, todos os anos, pagamos IPVA para andar em rodovias. Sobre o veículo, 60% vai para o governo do estado e 40% para o município do nosso IPVA. Essa é a divisão. Às vezes as pessoas acham que fica só num, só no outro, não. Uma parte com outro. Eu, naquele dia que esteve aqui em Engenheira Sílvia, esse plenário estava lotado. Alguns lá da linha Araripe, reivindicando a isenção do seu pedágio, outros reivindicando melhorias, iluminação, e nós entregamos para ela um documento desse tamanho, assim, com todos os pedidos feitos nessa casa. Quem estava aqui lembra. Olha, eu tenho que concordar com o poeta, nós estávamos que nem uns bobos aqui. Uns bobos, que nada adiantou. Nada adiantou. E olha, com todo respeito, esse documento aqui de nada vai adiantar. A senhora tem razão, vereadora Manu. Vamos entrar na esfera judicial, que talvez seja a única maneira. Caso contrário, nós estamos há meses, anos, esperando uma ação, uma atitude, e essa atitude não vem. A praça de pedágio de Gramado, se não é a mais cara, é uma das mais caras que a EGR tem no estado. R$ 5,90. E o recurso deste pedágio, para onde vai? Aí o vereador Rafael, tem razão em contestar o valor da obra ali na 115. Nós estamos, assim, cansados. Quem anda aqui pela rodovia 115, a 235, enfim, as rodovias que são de responsabilidade da EGR, se sente quase que lesado. Porque já paga IPVA para o governo? Já paga, né? R$ 1.000 e tantos por mês, por ano, melhor dizendo, nos carros, alguns mais, né, que é pelo percentual do valor do veículo. E nós não temos o serviço prestado, é uma prestadora de serviços, a EGR é uma prestadora de serviços, Empresa Gaúcha Rodovias. Vocês imaginem se a Corsã resolvesse não atender a comunidade. Nós pagamos a conta de água, é um serviço do Estado. Ou se, porventura, a RGE decidisse não colocar luz ou diminuir os quilowatts que atendem a nossas casas. É uma prestação de serviço concedida pelo Estado. Então, eu fico realmente triste com essa situação e quero dizer que é necessário uma
revolução, vamos assim dizer, pacífica, evidentemente, para que nós possamos colher as respostas. E a resposta não é apenas no papel, vereador Celso, é na obra feita, é no benefício feito. A única obra em Gramado feita pela EGER foi descaracterizar o paisagismo da Avenida das Hortênsias. Nenhuma outra fez. Aqui no município, foi só essa. Não houve outra. Imagine se nós, por exemplo, pegássemos uma praça, vamos colocar aqui, qualquer praça, e saíssemos devastando ela. Ah, não, vamos tirar essa árvore, vamos tirar aquela ali, vamos... Que a comunidade plantou ao longo do tempo, né, vereadora Rosa? A senhora está pedindo para colocar o paisagismo. Imagine se nós fizéssemos isso, se um cidadão fizer isso em uma área pública. Né? Então, a gente fica assim triste com a situação. Serviços básicos, elementares, como a limpeza, só limpar. E não acontece, não acontece. Então, fico realmente muito triste com a situação e quase que sem esperanças, porque acho que, mais uma vez, vai ser um pedido que não vai ter solução. Muitas pessoas disseram, quando terminou a concessão da Brita Rodovias, que o povo ia sentir saudade da Brita Rodovias. E olha, a gente está concordando. Então, só deixar esse pensamento. Retorno aos trabalhos do vereador Giovanni Colório. Com a palavra, então, o vereador Rafael Ronsoni. Peço a palavra. O senhor está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, as secretárias de educação, as diretoras, professoras, contribuintes, comunidade aqui presente. Um assunto que tanto briguei, tanto lutei, né, pela RS, pela nossa estrada 115, até ameaçado fui, recebi um e-mail do presidente, até então eu estou esperando o restante do processo, até agora não chegou, mas não tem problema. Não nasci de ameaça e não vou morrer de ameaça. Lamento, fico triste, chateado com a situação que se encontra. Se fala, e é difícil, é complicado, porque muitas vezes se diz aqui, né, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Se diz, professoras, precisamos de mais cultura, de mais educação. Com certeza, eu tenho certeza que amanhã nós vamos ter pessoas na qualidade que vocês estão trabalhando e estão ensinando os alunos de hoje. Amanhã nós vamos ter pessoas qualificadas, ensinam elas a fazerem também política e não politicagem. Gente, nós temos que trabalhar, nós temos que fazermos. O mínimo é arregaçar os braços, arregaçar as mangas e trabalhar para a nossa comunidade. É o mínimo que nós precisamos. É o detalhe, né, vereadora Manu? As faixas de segurança que estão matando as pessoas ali na Avenida Gramado Canela e não se consegue se resolver aquela situação. É inaceitável. Aqui nós votamos o ano passado o aumento de IPTU, onde nós temos uma residência na cidade de Gramado que vale mais de R$200 mil e nós pagamos uma média de R$600 de IPTU. E diziam que era um absurdo, que era loucura, que nós estávamos cobrando demais o IPTU, esse aumento de IPTU. E aí está as obras, e tá aí tá as professoras, está aí a educação, está aí a qualidade da administração. Por isso que foi aumentado um pouco do IPTU, mas valendo 200 mil o imóvel e valorizando ele todo ano pela infraestrutura que a administração dá e a qualidade na educação, cultura, saúde, obras, ela transmite para o nosso município, tem aumentado o valor do nosso imóvel todo ano, mas o valor do IPVA do nosso veículo, que vale 30 mil e que nós pagamos R$1.500, ninguém fala em momento algum em abaixar. E por muito ao contrário, nós andamos 3 quilômetros e já pagamos pedágio. E com esse dinheiro nada é feito. Nem roçado, nem limpado, nem varrido. E as pessoas morrendo na estrada. É isso que é a administração. É lamentável, eu fico triste, eu fico chateado. Mas aqui, eu deixei todos os vereadores falarem. E eu tenho certeza que todos vocês subissem aqui, falariam muito mais. Então, gente, não adianta só nós falarmos. Falaram aqui, o vereador João se queixou e disse que eu, quando fazia parte da diretoria do RGE, eu não tinha ido na reunião,
Por muito ao contrário, eu não fui convidado. Está lá os e-mails onde eu fui convidado e quando eu fui convidado. E agora está de prova, vereador. O senhor faz parte e o senhor não foi convidado. Olha a situação e a forma que faz a administração. E o senhor é presidente do partido que administra o Estado. Então, se eles não lhe respeitam, imagina nós, vereadores. Eu quero dizer para todos vocês, vereadores, eu estou junto com vocês e com certeza nós levamos Gramado inteiro junto para a esfera judicial para nós tentarmos resolver essa situação. Porque desta forma não tem. Esse tipo de administração nós não queremos, esse tipo de administração nós não podemos. E está aqui a nossa estrada novamente caída, é só falta de manutenção. É o mínimo, gente. A estrada não tinha caído se tivesse manutenção, se tivesse boa vontade. Mas é lamentável, não tem manutenção periódica, não existe, infelizmente, é lamentável, é dolorido, mas essa é a nossa realidade. Andamos pela estrada, nós andamos de carro, nós não vimos, mas eu, como fui secretário quase 9 anos, a gente tem caminhado, eu tenho caminhado, às vezes tenho parado o carro e tenho caminhado, é visível várias situações que tem na nossa RS, que corre seríssimos riscos futuros que vão acontecer. Aqui embaixo, na curva da farinha, se vocês pararem o carro, estacionarem, por falta de limpeza de um bueiro, e amanhã vai custar 10 milhões de reais de novo, por falta de limpeza do bueiro. Mas não nos escutam, nos ignoram. Nós somos representantes da nossa comunidade. Nós estamos aqui, nós estamos vendo, nós estamos falando com as pessoas. Nós estamos todos os dias em contato com toda a nossa comunidade, a comunidade nos procura, nos passa, nós vamos, nós vimos, nós olhamos e nós alertamos. Tentamos ajudar da melhor maneira possível, mas não somos ouvidos. Infelizmente, esse é o governo que nós temos hoje, que está aí. Então, vereador João, a última tentativa. Esperamos que o governador escute o presidente do partido dele neste momento caótica situação que nós nos encontramos. A cidade está linda, a cidade está maravilhosa, a cidade está construída, a administração que vai assumir, a cidade vai assumir uma prefeitura das melhores do Rio Grande do Sul, tá? É só dar continuidade, não precisa fazer esforço nenhum. Mas é lamentável a situação que se encontra no nosso estado. É falta de vontade. O governador, acho que tem que pegar e se não tem condições, o presidente troque. Eu não sei o porquê não trocar. Gente, tem que trocar. Funciona? Não funciona? Vamos mudar a situação. Vamos parar com padrinhos políticos, como sempre se falavam aqui. Nós temos que parar nos padrinhos, nós temos que botar pessoas com competência. É isso que nós precisamos. Seria isso a comunidade, e quero dizer que essa comunidade, e vamos ter a nossa última esperança, então, deixando na mão do nosso presidente, o João aqui, para que ele, então, fale com o nosso governador e que nos venha um bom retorno para a nossa cidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito bem, então, passamos agora à votação, então, da indicação número 65/2016. Está aprovada por unanimidade. Nós passaremos agora à Tribuna do Povo, onde ouviremos a palavra da oradora Denise Foz, secretária municipal de Educação, que falará sobre a 10ª Semana Afrocultural de Gramado. A professora Denise está com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, comunidade, minha equipe, diretores, professores. Eu acredito que hoje seja a última oportunidade em que eu venha a essa casa como secretária de Educação nessa gestão. E como foram nos anos anteriores, não poderia deixar de deixar o recado. Na verdade, nós temos uma ansiedade muito grande ao que vem pela frente, né?
Nós que já estamos à frente da Secretaria de Educação, da direção das escolas, nos preocupamos muito com o daqui a pouco. E o daqui a pouco já é dia 2 de janeiro. Então, assim, deixar a comunidade bem tranquila. Nós trabalhamos muito nos últimos anos, temos um plano municipal de educação pela primeira vez no nosso município. Esse plano tem a durabilidade de 10 anos e ele deve estar na cabeceira dos novos gestores da educação de Gramado. Assim, eu espero. Nós, em diferentes momentos, oportunizamos, seja através do Fórum Municipal de Educação, em plenárias abertas, em oportunidades que estive aqui nessa casa, deixar claro que tem esse plano para Gramado. Então, assim, não vamos brincar com um assunto sério. É lei e tem coisas que devem ser cumpridas em 2017, outras só em 2024. Mas nós cobraremos. Nós que participamos ativamente da construção do plano, cobraremos cada uma das estratégias que foram postas pela comunidade. Não foi por mim, como secretária, nem pela diretora tal, nem pela gestora tal. Foi pela comunidade gramadense que teve uma participação maciça na construção desse plano. Em relação à Semana Afrocultural, eu ouvi desde que esse projeto nasceu, enquanto eu era professora, lá na Escola Caique, deboches. Deboches do tipo, por que tu quer falar de uma cultura que não é tua? Tu é gringa. Por que tu quer tu quer fazer uma semana afrocultural e os italianos, e os alemães, e os açorianos? E aí a minha resposta continua a mesma. 10 anos se passaram. Enquanto não houver espaço, uma festa das etnias, onde todos possam se sentir representados, a gente vai continuar fazendo a Semana Afro. Esteja eu na escola, na secretaria, onde estiver. Então, vereadora Manu, muito importante o que tu colocou, que, infelizmente, em 2016, nós temos atos de racismo, e eu só vou me dar por satisfeito o dia que a gente começar a enxergar pessoas saindo algemadas de dentro das escolas por ter praticado o racismo com seus alunos. Temos na rede, inclusive. Temos crianças que não se identificam como negras, porque é muito difícil ser negro no Brasil. É muito difícil ser negro em Gramado. É muito difícil ser mulher também. Então, nós temos na escola um papel fundamental, tanto para o bem como para o mal. Se o professor lá na sala de aula prega o racismo, a gente vai ter crianças racistas. Se os adultos não tiveram essa oportunidade, as nossas crianças têm que ter. Então, a gente até brincou no começo de novembro que aquele professor que passou o ano inteiro sem sequer tocar na temática, no mês de novembro o faça, pelo amor de Deus, durante a Semana Afro. Então, assim, são 10 anos consecutivos, ininterruptos, de um crescimento reconhecido através do Tribunal de Contas do Estado. Nós somos referência no Rio Grande do Sul como um município que trabalha com a temática em sala de aula, mesmo que a gente perceba coisas que ainda nos desagradam. Nós somos referência na Universidade Federal como modelo de gestão na implementação das leis, mais na cultura afro e engatinhando ainda na cultura indígena. Nós temos um lugar em Gramado chamado Quilombo, que é uma história que não foi contada. Nós, por anos consecutivos, tivemos professores contando uma história errada, uma história que o povo foi escravizado, que o povo ele teve opções igual teve o italiano, pelo amor de Deus. Então, assim, já é um novo tempo. Nós, em diferentes momentos, proporcionamos formação continuada para os nossos professores, para que eles pudessem se adequar da temática.
Infelizmente, muitos não querem, mas é o que a gente sempre diz. Nós fizemos políticas públicas para a educação. Agora, mudar o caráter das pessoas aí já é mais complicado. Então, assim, durante toda essa semana Afrocultural de Gramado, nós temos atividades diversas, tanto para o aluno como para o professor. Essa programação, quem não recebeu pode retirar na saída, ela é a programação oficial da Secretaria de Educação. Nós não colocamos todas as atividades que são desenvolvidas nas escolas, porque não caberia. Seria um folder muito grande. Hoje, cada escola já tem o seu próprio folder de atividades realizadas nas 27 escolas. Ainda temos muito a caminhar, muito a caminhar. Há pouco estava aqui o nosso homenageado dessa edição, Paulo Sérgio da Silva, que é um professor da rede pública de Porto Alegre. Ele é doutorado em ciências políticas, ciências da educação, enfim, ele fez todo um estudo relacionado aos quilombos e, por esse motivo, ele é o nosso homenageado dessa edição. E ele se retirou porque tinha outro compromisso. Então, o que eu venho pedir para os nossos nobres vereadores, futuros gestores da cidade de Gramado? Que não deixem morrer essa iniciativa. Nós, por 10 anos consecutivos, conseguimos manter essa semana dedicada a estudos, a ações dentro da Secretaria de Educação. Infelizmente, por muito tempo, não tivemos a parceria de outras secretarias que não poderiam estar fora desse movimento, mas infelizmente estão. Junto com o folder, com a programação, vocês estão recebendo um marcador de página com as 10 artes das 10 edições. E, de novo, então, dizer que o quanto é importante a educação, vocês mesmos falaram aqui na questão de saneamento básico, tudo envolve o aluno. Agora, a gente tem que focar na aprendizagem, focar na formação continuada dos nossos professores, a valorização dos nossos professores. Enfim, eu quero me colocar à disposição, estou aguardando ansiosamente o período de transição, porque a partir de 2 de janeiro as nossas escolas de educação infantil precisam estar atendendo nos polos, isso ainda não está organizado. Temos um calendário 2017 que precisa ser pensado, e a gente aguarda, então, para poder, seja para passar algumas experiências que a gente tem de anos anteriores, e alguma documentação que é muito importante que a nova gestão, quanto antes, tome conhecimento. Agradeço a todos. Nós pedimos desculpa porque temos que nos retirar agora, temos um outro compromisso às 8h30 ainda, encerrando esse dia, e agradeço por todo o comprometimento que vocês, vereadores, tiveram para com a Secretaria de Educação esses últimos meses em que eu estive à frente. Peço que as novas futuras equipes de educação da Secretaria, que são chamadas comissões, né, da educação, de fato participem ativamente das nossas atividades. Alguns vereadores participaram mais, outros menos. Eu tenho a certeza de quem participou mais tem mais propriedade para falar do assunto. Boa noite, muito obrigada a todos. Bem, nós agradecemos a presença da Denise Foz, igualmente agradecemos a presença de todos os membros da Secretaria que estão presentes, aqueles que fazem parte deste evento, desta 10ª Semana Afrocultural de Gramado. Obrigado pela presença de todos. Comunico aos nobres vereadores que esta semana, a partir de amanhã até a quinta-feira, estará acontecendo aqui na Câmara as auditorias externas da manutenção e recertificação da ISO 14000-2004 e também 9001-2008 vão participar. Mais uma vez agradecemos, então, a presença das senhoras professoras, diretoras, que muito nos alegraram com suas presenças. Bom evento para vocês, viu? Obrigado pela presença. Também comunico aos nobres vereadores e à comunidade que a sessão legislativa do próximo dia 14 será realizada neste dia 10, quinta-feira,
às 19h30. Portanto, não haverá sessão na segunda-feira, e sim na quinta-feira, dia 10, 19h30. Igualmente, passo aos nobres pares o convite para o 11º Campeonato Interno de Futsal, que se realiza no sábado, dia 12, das 8 às 12 horas, no ginásio José Francisco Perini. Esse é um convite do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura Municipal, dos sindicatos municipais. Passamos agora, então, às explicações pessoais, de acordo com o artigo 127, item 5º do Regimento Interno, com espaço de até 10 minutos para cada orador. A palavra está à disposição para as inscrições. Com a palavra o vereador Rafael Ronsoni. Passa a palavra. Com a palavra o vereador João Teixeira. O senhor vereador João está com a palavra. Reitero os cumprimentos. Saudar a chegada aí do Christian, Silvaninho, Ricardo, Fernando, as lideranças políticas da nossa comunidade. Voltando ao caso da EGR, a presidente do Coréis Hortência, Simone Bender, ela enviou um e-mail, mandou cópia para mim, cobrando aquilo que eu falei antes, cobrando ações da EGR na nossa região. Temos... gostaria de agendar a reunião para o mês de novembro, aqui na nossa região, com a presença dos demais técnicos para este assunto, aguardamos retorno. A marcação da reunião, que vai ser agora, vai ser em Porto Alegre, então não vale para cá. Também dizer que a última reunião que estivemos no seu gabinete, os assuntos tratados até o momento não tivemos atenção, o que nos entristece e preocupa por sermos representantes da empresa aqui na região. IRS 235 e IRS 115 estão com mato alto e lixo nas canaletas. Trecho Gramado Canela sem manutenção. Não foi reconstruído o canteiro central que a EGR retirou. A vinda da engenheira Silva para vermos uma rótula na Vaza Grande, que está se pensando, em Gramado, entroncamento com a Avenida 1º de Maio, e também para ver outros pedidos, até o momento não se concretizou. Quanto à sinalização, vereadora Manu, não foi implantado. Né? Então, há necessidade de pequenos reparos na rodovia decorrentes da chuva. Então, e-mail que a presidente mandou, né, ao senhor Nelson Guide cobrar aquilo que eu falei antes. Então, a cobrança, a clara manifestação dos representantes da EGR aqui em Gramado, em Canela, e volto a dizer, amanhã está ligando a representantes do governo do estado pedindo a providência quanto a isso. Pediria também que os senhores líderes, membros do PP, conversassem com o secretário de Transporte, o senhor Pedro Westphalen, secretário que é do PP, faz parte do governo Sartori, né, que também, na medida do possível, usassem do trabalho, do que ele pode fazer junto ao governo, e também interceda, né, nessa questão da EGR, até por também ser o secretário de Transporte e ter alguma ingerência também sobre a EGR. Por mais que seja uma autarquia, mas pode também pedir providências na nossa região. E não podia também deixar de falar na questão do mês passado, nós estávamos Outubro Rosa, agora Novembro Azul, dizer da importância que tem
assim como se falou em várias situações, na prevenção, na educação, também acontece para a mulher na questão dos exames preventivos, câncer de mama, ao homem também, quanto à questão do câncer de próstata. Câncer de próstata é a segunda doença que mais mata homens no mundo. Então, conscientização, questão de hábitos, rotina de exames e consultas preventivas. Quem tem histórico familiar, tem uns rindo ali, né? Mas isso aí tem que fazer. Não é só o PSA, não é só o PSA, tem que ter o toque. Então, é importante. Quem tem histórico familiar a partir dos 40 anos, quem não tem histórico familiar de câncer de próstata a partir dos 45. Então, e em tudo, né, tia? A prevenção e os cuidados, a gente deve começar cedo. Então, acho que a prevenção, como o Rossoni falou, prevenção em limpar um bueiro, em várias situações, isso também, muitas vezes, vale a própria cidade aqui. Naquela enxurrada que deu, a gente vê aqui, Bocas de Lobo, dentro da cidade também, tapadas. Por quê? Porque com a chuva acaba, muitas vezes, pelo homem, colocando o lixo no lugar errado, acaba terminando aonde? Junto nas valetas. A gente vê aqui no bairro Piratini, por exemplo, onde eu moro, situações ali que tem que ser abertas, Boca de Lobo, fazer a limpeza também, para evitar que quando chova aconteça o que tem acontecido aí na própria RS 115. Né? Saudar também a participação, vereadores Giovanni, Everton, Rafinha, então, o que mais que eu vi lá na abertura da Manu, no Festures, um local assim, que o que tinha de pessoas, não que tem mais importância que os demais, mas assim, o que tinha, a representatividade do turismo estava aqui em Gramado, né? Do trade aqui estava aqui em Gramado, não somente do Brasil, como também de outros países. Então, dá importância em torno de 253 milhões em geração de negócios que ocorreram nesses dias de 3 a 6 aqui em Gramado Festores. Então, ressaltar a importância do carro-chefe, né, aqui de Gramado, a questão do turismo, tem que ser sempre pensado e repensado para que possa sempre se manter na vanguarda, porque o retorno está claro. Frente a isso, saudar também a direção do Hotel Rita Opner, que terminou agora a construção da Capela dos Anjos, porque já tem lá uma bela estrutura hoteleira. Uma empresa que é parceira aqui de Gramado em vários eventos educativos, né, Aluno Nota 10 e outras ações, arrecadação também de alimentos. Agora terminou a construção do centro de eventos e também da capela para que possa ali fazer, uma capela ecumênica, de até 100 pessoas, né, então para que possa fazer celebrações, já fazer o registro, a celebração, já ter o centro de eventos também e possa ficar no seu hotel. Então, empresas que pensam sempre em estar melhorando as suas condições, as suas instalações para o bem do turista, para quem vem aqui conhecer a cidade, que cada vez mais possa ficar aqui na cidade, mais dias gerando riquezas também à nossa cidade. Então, deixar um forte abraço à direção do Rita Opner por este gesto, né, de visibilidade, pensando também no futuro da cidade, para que cada vez mais possa ter sempre mais turistas aqui na nossa região. Obrigado, boa noite. Solicito a palavra para a nossa vice-presidente. Com a palavra, o vereador Giovanni Colório. Bem, quero, mais uma vez, entrar da questão da EGR, a questão da manutenção das estradas e fazer um link com o que a vereadora Manu falou. Eu, na solenidade de abertura do Festures, ouvi a manifestação das autoridades que lá estavam e me enchi de orgulho quando ouvi a palavra do ministro do Turismo, Marcos Beltrão, que é do estado de Alagoas,
ligado ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Tem aquela história toda política, mas, de qualquer maneira, vamos deixar de lado e vamos ouvir o que ele disse. Ele disse que Gramado é um exemplo. É o sonho de consumo para qualquer cidade, que as pessoas viessem aqui aprender com Gramado. E que, para a nossa felicidade, para a felicidade de Gramado, aqui o turismo dá certo por um envolvimento geral da comunidade. E falou da questão do ensino ao turismo na grade curricular do ensino público do município. Isso, sem dúvida nenhuma, demonstra cultura turística. E aí, o link também para a questão da Semana Afro. Estavam aqui os representantes há pouco tempo. É necessário que haja dentro da escola, dentro da sala de aula, a preparação das crianças, a preparação daqueles que farão o futuro da nossa cidade. Caso contrário, será muito difícil de incutir na mente do nosso cidadão a cultura correta a ser implementada no município. Então, nós, ao ouvirmos as palavras do ministro, ele também disse que as portas do gabinete dele estarão abertas para a Prefeitura de Gramado, a partir do próximo ano, como sempre esteve ao longo desta administração do prefeito Nestor. Isso nos traz muita alegria, porque eu já falei aqui na outra semana que a gente não tem que estar aqui pensando no quanto pior, melhor. Mas isso já demonstra que haverá os canais já estão abertos. Então, agora que venham os recursos também, como sempre vieram na administração do nosso prefeito Nestor e da administração do prefeito Pedro, que tiveram no Ministério do Turismo um dos maiores irrigadores de recursos para o município de Gramado. Com bons projetos, com prestação de contas feitas à altura, e o recurso sempre veio para grandes obras de infraestrutura turística em todos os cantos do nosso município. Mas aí eu ouvi o secretário de Estado da Cultura e do Turismo, Vitor Hugo, falando que cada secretário de turismo, antes de assumir a pasta, deveria fazer uma introdução aqui em Gramado por no mínimo 6 meses para aprender como é que se faz turismo, como é que se lida com o turismo no setor público. Mas eu também ouvi ele cantar uma música que, aliás, foi um dos discursos mais bonitos que teve. A canção do secretário de Turismo falando de uma pessoa que ia embora do Rio Grande. Vou-me embora do Rio Grande. Eu não canto, né? Mas essa foi a canção dele. E aí eu faço um pensamento. Quantos não querem ir embora deste Rio Grande que não dá certo? Desse Rio Grande que não tem capacidade de limpar uma estrada, que não tem capacidade de pagar os salários em dia, que não tem capacidade de dar segurança aos seus cidadãos, que morrem dia após dia, pessoas nas ruas, nas casas, nos comércios. E, ao mesmo tempo, eu pensei na vinda de pessoas novas a Gramado. A população cresceu aqui em Gramado, em busca de qualidade de vida, em busca de bons empregos, que o turismo rendeu, em busca de uma melhor vida para suas famílias. Então, são reflexões que a gente tem que colocar e fazer ela dia após dia. Por que um lugar dá certo e por que um lugar não dá certo? Por que as contas públicas de Gramado estão no azul e as obras estão acontecendo, e as contas públicas do Estado estão para lá de vermelho? O vermelho já passou há muito tempo. E agora vem aí um pacote, vamos assim dizer, que nem hoje eu estava escutando a Rosane de Oliveira na Gaúcha falar, o pacote de maldades do governo do Estado para tentar salvar as contas do Estado. Mas, afinal de contas, por que as contas do Estado estão no vermelho? É simples. Isso é o mau uso do dinheiro público. Ou, talvez, a cedência excessiva das benesses do governo, do dinheiro que
está lá e que é de todos nós, mas é gerido por alguns. E aqui no pacote está todo mundo. Não sai ninguém. Todo mundo errou. Nós, nesse estado de calamidade, onde os professores não recebem seus salários, mas ao mesmo tempo, hoje nós vimos na 0 hora, não sei se de hoje, que juízes vão ganhar quase 38 mil reais de benefício alimentação, vale alimentação. Será? O que é isso? Não nos revolta? Imagine se nós, vereadores, que não temos 13º, que não temos férias, que recebemos, se a gente vem na sessão, a gente recebe, se a gente não vem, a gente não recebe. Caminhamos nas linhas certas, porque ai de nós se pensar em dar um passo errado. E aí nós vemos discrepâncias gigantescas neste mesmo serviço público, só na esfera diferente. Desembargadores recebendo 250 mil reais por mês, como a gente vê. Mas o que fazer, né? O que fazer? Então, nos deixa realmente revoltados quando a gente vê essas discrepâncias e vê que esse mesmo Estado que paga essas fortunas não tem condições de varrer a rua onde passa o cidadão, que não tem condições de dar o remédio para o doente no posto de saúde ou atender num hospital, que não tem condições de pagar aqui o Hospital São Miguel, que está devendo ainda. Né? A gente tem que se perguntar, por quê? Onde aconteceu? O que está de errado? Não tem como fechar as portas e recomeçar tudo de novo? É muito complicado. E eu digo que, na minha ignorância e na minha simplicidade e na minha insignificância perante tantos que, ao longo dos anos, estão aí ocupando cargos a nível estadual, federal, isso que vai acontecer quando houver uma reforma no Estado. Uma reforma no Estado, nas leis que regem este país. É muito benefício para alguns e é muito dever para outros. Direitos para muitos, dever para poucos. E aí nós repensamos em todos os cantos. Quando a gente vê aqui a Semana Afro, nós podemos pensar na questão das cotas raciais, se é justo ou se não é injusto, nas questões dos concursos públicos, enfim. É necessário uma reflexão mais profunda, e eu posso aqui estar fazendo um devaneio total e gigantesco no que eu estou falando, mas a gente tem que repensar o Estado brasileiro, porque só assim nós conseguiremos ser um país diferente, municípios diferentes, onde a verdadeira palavra federação seja realizada. Federação é cada estado ter a sua independência e não depender do dinheiro que vai para o governo federal e que de lá não volta e não voltará enquanto não houver uma grande reforma do Estado. Então, acho que eu devaneei um pouquinho, foi muito além do que eu deveria falar, mas a gente também tem que fazer essa reflexão. Muito obrigado. Retorno aos trabalhos o vereador Giovanni Colori. Com a palavra, então, o vereador Hilton Gomes. Peço a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade ainda presente, né, lideranças políticas, né, o Narizinho, nosso conhecido aqui, o saudável Narizinho, demais presentes, seu Rolf, nosso poeta sempre presente. A vocês é que a gente deve, né, as sessões da Câmara, né, que estão sempre assiduamente acompanhando. Isso nos enche cada vez mais de responsabilidade, porque vocês representam parcela da comunidade. E, senhores vereadores, assessores parlamentares, vários assuntos hoje foram discutidos. O assunto foi a questão um assunto que ele é desgastante, e eu até pedi para o Enio Herman, que estava aqui, né, que continuasse aqui, porque o Enio, eu e o Enio, nós fazíamos parte, tempo que a EGR estava
no comando do PT, e eu representante da Câmara de Vereadores de Gramado, nós, em várias reuniões que foram feitas aqui em Canela, né, na UX, foram feitos vários planejamentos, né, com os recursos advindos do pedágio, né, para que fosse investido em nossa cidade. E, assim, muito pouca coisa foi feita desde aquele tempo. Então, não é o governo Sartori agora, né, iniciou isso lá no tempo do governo do Tarso Genro, já a EGR foi criada para resolver algumas questões pontuais, né, onde existe a arrecadação do pedágio, mas infelizmente não está conseguindo cumprir. Então é importante que se mobilize os grupos, né, que se cobre as lideranças políticas, né, o vereador João está indo ao governador, ou alguém mais próximo do governador, nós temos lá o secretário de transporte, que também né, tem ingerência, né, porque a EGR faz parte do quadro, né, do organograma da secretaria, e eu lembro de um episódio que o prefeito Nestor foi até o secretário de transporte cobrar uma atitude mais contundente na questão da estrada, e foi quase, né, tocado lá da secretaria. E o prefeito disse, puxa vida, mas nós somos do mesmo partido, né? O prefeito até cobrou do secretário na época, né? E o secretário tratou o nosso prefeito como um simples cidadão, né? Não honrou, não prestigiou o prefeito, que tem uma cidade, exemplo, né, em todo o país, né? Então, são recursos advindos do pedágio que estão aí. E eu vou até sugerir ao nosso representante, João, aí, que solicite uma prestação de contas aí das últimas arrecadações, aí, principalmente desse ano, o que foi arrecadado e o que foi gasto, para que a gente possa mostrar para a comunidade, né, aonde está sendo aplicado esses recursos. A arrecadação é grande e eu acho que tem que ser mostrado para a comunidade onde está sendo investido. Muito pouca obra é feita, né? Alguns hoje estão trabalhando ali, eu vi que estão roçando, mas são concertos pequenos, né, que precisam, né? E eu lembro na época que se discutia em fazer passarela, se discutia fazer refúgio, né? Onde é que foi feito passarela? Onde é que foi feito o refúgio? Né? Eu lembro que a prefeitura quis fazer aquele acesso ali, que vai para a Várzea Grande, ali na Miguel Tissot, né? Foi uma briga para que a prefeitura pudesse fazer. Teve que ter autorização, teve que, né? Então assim, é muito complicado. Eu não sei se não do governo do Sartori, de repente, distinguir essa EGR aí e, de repente, privatizar de novo, porque impressionante. O tratamento que foi dado aquela vez que nós fizemos aquela audiência pública para nós, vereadores, o tratamento que é dado, eu lembro que quando foi retirado aquelas árvores ali que foram plantadas através de um projeto de entidades da comunidade, eu tenho ali guardado, né, uma resposta do presidente Nelson, ignorando o nosso pronunciamento, que ele não conhecia nenhum projeto arquitetônico da comunidade. Ora, foi divulgado em todos os jornais, todas as rádios, que a comunidade, através de entidades de Gramado, fizeram um projeto paisagístico, né? E eles simplesmente vieram ali e tiraram aquilo ali, arrancaram, né? Alegando a segurança, e que logo em seguida ia ser reposto, né? E está aí quanto tempo? Então é um desleixo, uma falta de respeito, né? E não adianta eles virem para cá, porque é só para ocupar espaço, né? E fazer a gente como palhaço. Nós estamos aqui como palhaço. Nessa questão da EGR, infelizmente, a gente está como palhaço. Manda para lá, aprovamos vários pedidos, mas na prática, nada. Vereador Gomes, cede só uma parte para contribuir Sim. com o pronunciamento do senhor. A única vez que o secretário de Estado atendeu um pedido não foi do prefeito, mas foi de um partido político, que é o Partido dos Trabalhadores, para permitir que os vendedores de pinhão se instalassem Exatamente. Na rodovia. E agora estão vendendo mel, além do pinhão, e daqui a pouco vai ser uma fruta, e assim por diante, quando vê, estariam instalados vendas irregulares, como já estão, porque não tem alvará, né? Então, Exatamente. Então, quantas outras coisas poderiam ser feitas, né? Mas, e foi falado aqui também pelo vereador Giovanni, da questão dos recursos, né, escassos do Estado e do país, e que sempre é pago
pela maioria, né? Então a conta sempre vem, agora vem esses pacotes aí, todos os estados estão buscando pacotes, porque estão todos endividados, tem que tirar dinheiro, não sei de onde. O estado do Rio Grande do Sul está conseguindo pagar parceladamente os salários, porque está buscando os depósitos judiciários, né? Judiciais, vai acabar esses, e aí, depois? De onde vai vir o recurso? Então, eu não sei, e o Sartori não é o culpado, isso já veio lá do governo do PT, eu lembro que a governadora Ieda, né, tinha feito um trabalho muito bom, né, das contas públicas, pelo menos se sabia como estavam as contas, e entrou o PT, o Tarso Genro, e a coisa degringolou, nunca mais se conseguiu, e está aí o resultado. Essa semana eu fiquei sabendo que os partidos que dão sustentação ao governo Sartori estão simplesmente abandonando o barco, porque não estão conseguindo ver nenhuma iniciativa que tire o Estado do atoleiro. Então, infelizmente, isso está nos causando assim, perturbações. Eu ouvi hoje também, agora na Hora do Brasil, que o governo federal, né, está liberando as obras que estão trancadas. Então, certamente aqui a nossa creche do bairro Piratini deve estar nesse pacote aí, né, já naquela obra que está ali parada há muitos meses, né, em função de um recurso que faltou para a empresa. Então, esperamos que agora, nos próximos dias, então, seja liberada essa obra ali também. Da mesma forma, vereador Giovani, nesses pacotes tem a questão da aposentadoria, né? Então, agora vem uma reforma da Previdência, e quem é que vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? Principalmente os que já estão aposentados. Vão ter que começar a contribuir novamente, porque tem não sei quantos que faltam se aposentar. Puxa vida, quando eu me aposentei, eu assinei um contrato bilateral, né? Eu contribuí durante 40 anos, né, religiosamente todo mês, agora eu vou ter que contribuir para que os próximos... Por que isso? Pela má gestão dos recursos. Né? Isso não se faz uma investigação onde foram os recursos, onde foi aquele recurso que eu contribuí durante 40 anos, quantas pessoas contribuíram. Novamente, né, está se falando que vão buscar a contribuição, né, a solidariedade daqueles que já estão aposentados, né, para que os próximos que se aposentem tenham o direito. Mas, infelizmente, é a situação do nosso país. Mas, as coisas boas, né? Acredito que aqui, a nível de município, nós realizamos hoje as fiscalizações e tudo que nós vimos ali, né, são contribuições significativas que essa administração está deixando, né, para os próximos governantes, né, seja as creches, seja a academia do SUS, que eu fiz questão de indicar, porque é realmente um projeto muito importante, que beneficia principalmente as pessoas de baixa renda, principalmente as pessoas que precisam, para a recuperação, às vezes, de uma cirurgia, eles têm ali, através do SUS, né, através da Secretaria da Saúde, um lugar onde eles podem fazer uma questão física, né, para a recuperação dessas pessoas. A Secretaria de Obras também deixando um trabalho importante lá, né, de reorganização. A questão do meleiro também, nós tivemos lá o pessoal da Prefeitura do Meio Ambiente lá nos dizendo o que é feito diariamente, mas infelizmente os moradores, principalmente o pessoal, donos de empresas, desobedecem a qualquer ordem de natureza, né? E, infelizmente, passa os governos e acontece. E para terminar, eu queria deixar só um pensamentozinho que vem de encontro a tudo isso que a gente falou, né? De tudo isso que a gente deixa. Não importa o nosso patrimônio que se adquire, importa é o legado que se deixa. Então, acredito que todos nós temos que deixar legados. O patrimônio, as riquezas, né, que cada um tem, isso fica tudo. A gente vê sempre nos velórios, no enterro, é um caixãozinho, uma roupinha e acabou. O resto fica tudo. Agora, os legados, eles ficam. Obrigado. Com a palavra, o vereador Everton Micaelsen. Você tem a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade ainda aqui presente, hoje nós viajamos bastante, tá? Quando o último vai falar é uma tranquilidade, né? Ele recebeu tanto subsídio assim que eu já não tenho tanta coisa aqui, já não sei nem onde mais procurar o que eu estava falando. Mas é importante, eu acho que o debate, assim, ele constrói muito e cada um defendendo o seu ponto de vista, mas sempre todos, foi falado várias vezes aqui, né, da importância da gente
ter o nosso ponto de vista e brigar com ele dentro, né, do diálogo. Eu acho que é importante, tem que ser assim mesmo, nos mobilizando, né? Nós começamos a falar aqui em EGR, Manu falou aí também da EGR várias vezes, e o João se manifestou da dificuldade, mas nós não estamos assim dizendo que não vamos conseguir, mas vamos tentar nos aproximar mais, usar outros caminhos, talvez o judicial seja uma solução, talvez seja, né? Também foi falado do atual governo, da dificuldade, né, presidente Giovani? Eu acho que o atual governo está com muita dificuldade e está muito claro, a gente sabe que isso aí não é produto agora da administração desse governo. Eu acho que uma das grandes qualidades desse governo está sendo transparente, porque até então nós pagávamos as folhas, nós pagávamos os fornecedores, bem ou mal, assim por diante, e nem sabia de onde vinha o recurso. Talvez desses precatórios ou esses cheques especiais, que vamos adotar esse nome aí, que eram a fonte desses recursos. E tem que ser pagos. Estão sendo pagos a um juro muito caro, com certeza, né? Mas eu acho que essa transparência é importante. Né, Gomes, lá do Rio de Janeiro também a situação está horrível, e lá eles têm uma fonte muito grande, que era do petróleo, que nós não tínhamos aqui. Eu estava lendo sobre a situação do Rio de Janeiro, Minas Gerais também. Talvez essas dificuldades que estejam passando aí sejam fundamentais para que haja essa mudança. Porque até então nós tínhamos um modelo constituído e chegamos à conclusão que os estados não aguentam mais, né? O governo federal centraliza os recursos, a maioria para eles, e conforme a pressão, talvez política, ele vai dando para os estados. Então, os estados que não tiverem uma pressão política muito grande não ganham os recursos. Isso aí é lamentável, não deveria ser assim, né? Mas eu queria falar um pouquinho em relação a que a secretária, pena que não está mais aí, a Denise Foz, secretária da Educação, e ela falou uma frase aqui, que ela disse que a partir de janeiro, 2 de janeiro, ela ia cobrar. E logo que eu me elegi nessa legislatura aqui, muitas pessoas me disseram assim, meus parabéns, mas eu vou te cobrar. E eu sempre tenho dito, pessoal, mas vocês devem cobrar, é para isso que nós estamos aqui. Eu tenho certeza que todos estão aqui, por estar representando, estar numa atividade pública, tem que ser cobrados. Eu sempre digo assim, uma vez eu contei que, se não me engano, tem 90 cadeiras aqui. Se essas cadeiras estivessem sempre cheias, o desempenho poderia ser diferente de algumas pessoas, minha principalmente, né? Então, tem que haver a cobrança em relação ao Plano Municipal da Educação que ela falou, que é baseado no Plano Nacional da Educação. É importante que essas metas sejam atingidas. E a participação popular, assim como na EGR, assim como os problemas no Estado, ela é fundamental nesse momento. Não tem como sair, ou nós criamos uma mobilização, nós saibamos nos mobilizar nesse momento, senão a gente realmente vai ficar lamentando muitas vezes. Talvez essa discussão de hoje provoque uma mudança, né, no pensamento de nós todos, porque todos nós queremos apenas o melhor para Gramado e nada mais do que os nossos direitos apenas. Nós temos esses direitos, a EGR, a gente sabe que arrecada muito nos polos aqui em Roda de Gramado, né? Então, não vejo nada mais natural do que a gente possa ser reconhecido, até porque foi dito aqui com pequenos trabalhos, né? Não é nada de gigantesco, aí não é obras aí de um viaduto que vai atravessar a cidade, não. Então, realmente, talvez a mobilização passe a ser assim, e que a gente tenha, assim, essa capacidade, continue assim. Eu acho que estão todos aqui de parabéns, porque é importante que a gente possa, assim, cada vez mais se comprometer com as causas sociais, na maioria das vezes, e que a nossa cidade, presidente, sempre seja a merecedora de tudo isso aí. Muito obrigado a todos. Muito bem, nada mais havendo a constar, encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, quinta-feira, 19h30. Obrigado, boa semana.